Fala guerreiros de Athena! No vídeo de hoje vamos para mais um Katsu Responde, lembrando que as perguntas não são feitas nos comentários desse vídeo, e sim num post lá na aba comunidade aqui do canal. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal, e falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Hurat. Olá, Sérgio. Tenho duas perguntas. É verdade que o poder dos espectros vem das Sapuris? E se for isso, não é só destruir as Sapuris e elas perdem o poder? A outra é verdade que Camus deixou o Aioros passar pela casa de Aquário? Obrigado, gosto muito do seu canal. Segundo a Enciclopédia dos Cavaleiros do Zodíaco, pessoas normais acolhem a alma dos espectros e, ao fazer isso, adquirem a proteção deles, que é a Sapuris. Eles não precisam enfrentar treinamento ou ter uma qualificação natural. Basicamente, a Sapuri transforma a natureza da pessoa escolhida. A Enciclopédia ainda diz que o espectro nada mais é que um meio para que a Sapuri exerça sua função. E o que eu interpreto disso? Que os espectros são um pouco mais complexos que a gente pensava. Os espectros são sempre as mesmas almas, mas pelo que eu vi, os corpos são diferentes, sendo uma possessão, mas uma possessão por escolha da própria pessoa. Nisso, a pessoa passa a ser um espectro a partir do momento que acolhe a alma, e eu penso em minha interpretação que essas almas ficam contidas nas Sapuris, e no momento que a pessoa escolhida veste, ela ganha todos os poderes dessa alma. Então talvez, só talvez, mesmo se a Sapuri for destruída, o espectro ainda possa controlar seus poderes, já que a Sapuri, em tese, já teria transformado o corpo do usuário e inserido o espírito. Só que eu também acredito que não é simples você destruir uma Sapuri, principalmente dos espectros mais poderosos. Basicamente, os espectros que tiveram suas proteções destruídas também morreram no processo. Sobre Camus, não. Durante a fuga de Aioros, Camus junto de vários cavaleiros jovens voltaram aos seus locais de treinamento. Os únicos cavaleiros ativos no santuário eram Máscara da Morte, Afrodite e Shura, fora o Saga, que se disfarçou de grande mestre. Jackson PSF. E aí, Sérgio? Quando a gente vê Ikki pela primeira vez com aqueles óculos estilosos, aparece um ser atrás dele. Que ser era aquele? O nome desse ser é Agyu. Junto de Ungyu, eles são os dois guardiões dos templos budistas e do próprio Buda. O Agyu, no caso, é representado com a boca aberta e é um símbolo de violência e fúria. Acredito que é por isso que ele é representado atrás do Ikki, como um ser furioso e violento, que era o que ele estava sendo naquele momento. Só que no caso, isso foi uma coisa simbólica. Esse ser não estava possuindo o Ikki nem nada do tipo. Eduardo de Orlando Malaquias. Olá, Sérgio, tudo bem? Em TLC, quando é mostrado o passado de Hakurei e Seiji, vimos que a Athena daquela época entra na passagem dimensional atrás de Thanatos e Hypnos. Alguma teoria sobre o que aconteceu com ela? Ela enfrentou os deuses gêmeos e morreu? Ou morreu lutando contra Hades? Abraços e sucesso pra você! Por mais louco que possa parecer, esse episódio foi um grande de um semi-filler. Digo semi-filler porque foi misturado com acontecimentos canônicos no mesmo episódio. Mas a Athena, apelidada pelos fãs de Sendai, a Athena anterior a Sasha, nunca foi mostrada no mangá lutando contra Hades ou os deuses gêmeos. Muitas pessoas tendem a gostar dela porque esse episódio mostra ela tendo uma estratégia para derrotar Hades e indo atrás dos inimigos e papapá. Só que isso simplesmente não acontece no mangá. E nem a Shiori parece fazer algum jus para canonizar essa parte, pelo menos até agora. Lembrando que teve partes teoricamente fillers que ela viria depois a canonizar e outras não. Então só podemos tirar conclusões do que vemos na cena. Erroneamente eu vi alguns blogs e wikis dizendo que Athena morreu quando ela entrou na hiperdimensão. Em resumo, ela morreu entrando lá. E isso não faz sentido em tantos níveis. Primeiro, ela é uma deusa. Não faz sentido ela morrer lá. Segundo, mesmo que fosse o caso, por que ela iria entrar na hiperdimensão sabendo que iria morrer? Não, claramente vemos ela entrar lá de buenas. O que a cena deixa a entender é que ela morreu em combate com os deuses gêmeos, de alguma forma selando eles talvez, já que senão eles iriam atacar os cavaleiros restantes. Agora, a Athena Sendai do mangá, não temos nem ideia de como ela morreu. Gustavo Jacó.
Olá, Sérgio. Minha pergunta é o seguinte: se The Lost Canvas fosse lançado nos anos 80, no lugar do City Seia clássico, como você acha que as pessoas daquela época reagiriam? Ia fazer tanto sucesso quanto o clássico? Cara, das duas uma. Ou seria 8 ou seria 80. Ou a galera ia amar ou iria odiar. Eu vou te explicar o porquê. The Lost Canvas é um anime que deu muito certo, não certo no sentido de público, e sim certo em conquistar pessoas, porque foi lançado numa época propícia para a proposta dele, já que a fórmula dele trabalha muitos personagens secundários, o que sinceramente era um recurso bem incomum nos anos 80. Não tô dizendo que não existiam animes ou mangás assim, mas convenhamos que era raríssimo. Era moda um foco monstro em protagonista ou time de protagonistas, então podia ser rejeitado por ser muito distoante às propostas dos animes da época, ou seria bem aceito por ser algo inovador. Eu não sei te responder isso com 100% de certeza. Lembrando que o anime teria traços da época e outra tecnologia. Aliás, bem que os fanartistas de CDZ poderiam fazer artes de The Lost Canvas com traços de animes dos anos 80. Eu iria adorar. Antônio Marcos. Olá, Sérgio. Admiro muito o seu trabalho, cara. Já vi defenderem ataques físicos, ataques de deslocamento do ar, defenderem ar frio, ar quente e até ataques de puro cosmo. Mas não faço ideia de como defenderiam uma rosa que destroça tudo que toca. Com exceção da muralha de cristal, porque ela reflete o golpe, e lá o Afrodite talvez estivesse segurando, já que era uma farsa. Seria então impossível defender uma rosa do Afrodite? O único jeito seria ser mais rápido que os golpes para desviar? Pode existir várias formas. Ter algum golpe que seja mais forte, congelar ela, barreiras como o Khan também são uma boa. Não existe uma resposta unilateral pra isso, cara, infelizmente. Só vendo mesmo na prática, porque na teoria é um pouco difícil de saber. Felipe, salve Katsu! Você não acha que o Saga falar que ele era o dourado mais poderoso e se gabar disso é um tanto quanto risível? Porque ele só poderia ter dito isso antes de roubar o cargo de grande mestre, e nessa época, os outros dourados eram crianças na faixa dos 6 a 9 anos. Tinham aqueles que tiveram que retornar para o treinamento. É válido se gabar para cima de criança? Ai ai, aquelas perguntas deliciosas que fazem a fandom de Saga ou Shaka me odiar e me jogar como fanboy de sei lá o que. Mas vamos lá, não é bem isso. Saga nunca chegou e falou com essas palavras: eu sou o dourado mais poderoso. Na verdade, essas falas sempre partiram mais por terceiros. Primeiro foi o Shura que disse que apenas Aioros e Saga eram inqualificados, coisa que o grande mestre também disse, e você tá certo, grande parte disso também se deve à idade. Mas no caso, Aioros disse que Saga era superior a ele em tudo, e o Saga disse que acreditava ser superior a Aioros em tudo. Fora isso, Ikki diz que Saga se orgulhava em ser o mais poderoso Cavaleiro de Ouro. Fora a fala de Odisseus, que diz que, de geração em geração, o Cavaleiro de Gêmeos é o mais poderoso. Então, fala é o que não falta. Felipe Castro, fã do canal aqui. Sérgio, me tira uma dúvida. O ataque de Aioria, Cápsula do Poder, é canônico? Porque só lembro dele ter usado naquela primeira luta com Seiya e depois nunca mais. Valeu, parabéns pelo trabalho. Sim, é canônico. Você provavelmente acha isso porque na saga de Hades, o Aioria só usa uma vez a cápsula de poder, e é interrompido inclusive, sendo que ele usa o relâmpago de plasma a rodo nessa saga. Agora, o que me deixa curioso nesse golpe é a tradução. Tipo, no original, o nome é Lightning Bolt, que basicamente é relâmpago a tradução. Como relâmpago foi traduzido como cápsula do poder? Acho que presa relâmpago ficaria bem mais interessante, porque convenhamos que o nome ser apenas relâmpago é deveras muito chato. Gold The Geek. As armaduras de bronze na forma V3 ainda podem emitir a luz dourada? Não. As armaduras finais dos cavaleiros não possuem mais essa evolução, já que a forma de evolução delas agora é a forma divina. Não faria mais sentido chegar nessa forma dourada. Lembrando que o sangue dos cavaleiros de ouro ainda estão nas armaduras. Porém, como o poder de Athena é maior, obviamente, a forma divina que prevalece. E um adendo, aquela forma dourada exclusiva do anime que o Seiya desencadeou é um erro. É uma coisa feita apenas pela produção do anime. Tem nada a ver com Kurumada aquilo. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like gostoso, me seguir nas redes sociais. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!